E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Pazotto aqui, sejam muito bem-vindos ao canal de Olho no Jogo. Vamos começar falando sobre as rodadas dos estaduais e também algumas atualizações do mercado da bola. Começando aqui pelo Campeonato Paulista, no sábado o Palmeiras perdeu de virada para o Novo Horizontino na Arena Barueri. Foi a primeira vitória, do Tigre do Vale no campeonato. O Palmeiras também tem esse início de estadual bem abaixo do esperado pelo torcedor. Inclusive, a torcida do Palmeiras teve alguns gritos de protesto, contra a diretoria, que também teve bastante especulação no Palmeiras neste início de temporada, mas não se concretizou em reforços. E isso tem deixado a torcida palmeirense um pouco impaciente. A equipe perdeu de virada e segue num clima levemente conturbado nesse início de temporada. Inclusive, o Abel ali fazendo umas críticas meio que de forma mais sutis ali sobre o baixo público da torcida palmeirense na Arena Barueri, coisa que já não é novidade, A torcida do Palmeiras tem deixado a desejar um pouco nos jogos que acontecem na Arena Barueri. Também o Peixe perdeu do Veloclube por 2-1 fora de casa. O Santos vem aí de 2 derrotas seguidas no campeonato, também vai ficando numa situação meio desagradável nesse início de estadual. E também teve no final de semana agora, Corinthians e São Paulo com a vitória de 3-1 do tricolor paulista. Se tratando agora do Campeonato Carioca, o Vasco venceu por 4-1 a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Botafogo por 4-0 o Bangu, o Fluminense empatou em 0-0 com o Madureira, inclusive com fortes críticas aí da torcida, Thiago Silva também rebatendo sobre a falta de preparo, a pré-temporada curta. O Flamengo venceu por 2-0 o Volta Redonda fora de casa. Já no Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu por 2-0 o Juventude, o Grêmio goleou por 4-0 o Caxias. E no Campeonato Mineiro, Pouso Alegre e Atlético Mineiro ficaram no 0 e Betim e Cruzeiro no 1-1, o que gerou na saída do Fernando Diniz, mas a gente já fala sobre isso agora no mercado da bola. Aliás, vamos já começar por esse assunto, O Fernando Diniz não resistiu ao péssimo início de temporada no Cruzeiro e foi demitido na tarde desta segunda-feira. Tudo indica que a Raposa vai com tudo para cima de Renato Gaúcho. Foi confirmado aí pelo staff dele, ao GE, que realmente o Cruzeiro tem interesse na contratação do treinador, que havia falado que queria tirar um período sabático ali de férias. Então, não sei se ele vai aceitar esse projeto agora, mas tudo depende daquilo que vai ser apresentado para o treinador. No São Paulo, o jogador William Gomes, de 18 anos, que foi usado algumas vezes na temporada passada pelo Zubeldia, já se despediu dos jogadores no CT da Barra Funda, está indo para o Porto de Portugal. O jogador, os valores não foram ainda divulgados, mas o que a gente sabe é que o São Paulo vai ficar com 20% dos direitos federativos do atleta em uma futura transferência. Já no Flamengo, eu já havia falado aqui para vocês sobre a chegada de Danilo, o lateral da Juventus. A rescisão com a Juventus já foi concretizada, então é bem provável que até o final desta semana ele já esteja aqui no Brasil, realizando todo aquele processo burocrático, fazendo exame e sendo anunciado pelo Mengão. Já o Furacão repatriou ele, o goleiro Santos, que foi muito bem no Atlético Paranaense antes de ir para o Flamengo. O jogador estava no Fortaleza e o Furacão conseguiu acertar o empréstimo de uma temporada do atleta. E o Palmeiras, essa semana, anunciou a contratação do volante Emiliano Martinez, uruguaio de 25 anos, que estava no futebol da Dinamarca, no Midland, o time do Charles, jogador que era do Corinthians, e custou aos cofres alviverdes aí 7 milhões e meio de dólares, algo ali que gira em torno dos 44 milhões de reais. E para finalizar, algo que a gente sabe ainda sobre o Neymar é de que a rescisão está bem próxima e o Santos aguarda o jogador nesta semana, aqui no Brasil, para de repente conseguir aí já finalizar algumas partes burocráticas e realizar o anúncio. O Santos está até conversando com a Umbro sobre o aumento de produção de camisas, um possível lançamento de uma terceira camisa naquele tom azul que marcou, na época do Neymar no Santos. Tudo isso tem sido discutido, o aumento de valores dos patrocinadores, pelo impacto que o Neymar traz. Então tudo isso está sendo bem tratado na diretoria do Peixe. É bem provável que essa semana
a rescisão do jogador seja concretizada com o Al Hilal. Bora, momento torcedor. Hoje não vai ter muita transformação, vou ficar com a camisa da amarelinha mesmo. Bora falar de Corinthians. Corinthians perdeu de 3-1 para o São Paulo no Morumbi e foi mais do mesmo do que já vem acontecendo desde 2020. No meu vídeo sobre o Majestoso, eu falei que isso ia acontecer. Eu não sou nenhum gênio do esporte, tá? Eu não sou nenhum expert no assunto. Mas o que eu falei era previsível, que o Corinthians tomaria gol. Então, se vencesse, seria um 2-1, porque gol tomaria. Tomou de novo, entendeu? Qual a diferença desse Corinthians para o do ano passado, do retrasado, do anterior? Nenhum. Entra jogador, sai jogador e os caras continuam um bando de bunda mole em clássico. Isso não acontece só contra o São Paulo, gente. É porque está sendo mais recorrente. Mas acontece contra o Palmeiras, acontece em jogos, por exemplo, contra o Flamengo, decisivos. Eu não sei o que está acontecendo dentro do clube, é um DNA de fracasso que tem acontecido. Mais uma vez o Corinthians perde para o São Paulo no Morumbi. E como começou esse jogo? Um primeiro tempo equilibrado, na verdade o Corinthians, quando ele se propôs a atacar, ele foi bem mais perigoso do que o São Paulo. Parou numa baita defesa ali do Rafael de escanteio. Anteriormente também havia feito uma grande defesa numa falta do Memphis. Então assim, o jogo estava tranquilo. Parecia que se o Corinthians organizasse, tivesse um pouco mais de capricho, daria para fazer 1-0 no segundo tempo. Mas, como nos últimos 300 jogos contra o São Paulo, o Corinthians tomou um gol de bola aérea. A diferença é que agora esse gol de cabeça foi do Lucas. Para quem não sabe, o Lucas é desse tamanho, gente. Ele é um jogador de 1,71m, 1,72m. Só que dentro do futebol é considerado baixo. Né? Ele conseguiu subir sozinho no meio dos zagueiros. Mateuzinho também não conseguiu acompanhar o jogador. E ele fez 1-0. Pouco tempo depois, aí vem a entregada no sistema defensivo, sentiu o gol. A torcida do São Paulo até então estava bem tranquila, estava meio apreensiva. Depois do gol, aí inflamou o estádio. E o segundo gol saiu num erro ali, se eu não me engano, do Bidu, que tocou muito forte. Aí o Carrijo foi dominar e não conseguiu. Aí o Luciano passou para o Oscar e que fez o gol. Eu também falei que isso aconteceria, que o Corinthians tomaria um gol do Oscar, porque é a nossa cara esse tipo de situação. O Oscar nunca fez a porra de um gol pelo São Paulo. Adivinha contra quem que ele faria? Contra o Corinthians. Então, são coisas que eu fui falando que poderiam acontecer e aconteceram. Né? O Corinthians se tornou esse time em clássico. Ele não consegue mais se impor, ele não consegue dividir uma bola e encarar o adversário, não consegue mais fazer nada que um clássico exige dentro de uma rivalidade tão grande como Corinthians e São Paulo. Mas é só o São Paulo quem tem entendido o tamanho desse jogo, né? Na verdade, quem pega e fica sofrendo com tudo isso é o torcedor. Eu falei aqui também no vídeo que poderia ser um final de semana perfeito para os caras, e foi. E foi, eles ganharam de 3-2 naquele papelão ridículo da molecada no sábado, e no domingo fizeram 3-1. O Corinthians chegou a diminuir com o Martins, eu pensei, bom, vamos ver se os caras agora acordam, né? Dá para poder empatar o jogo, ainda tinha pelo menos uns 20, 25 minutos de partida. No lance seguinte, o Lucas entrou costurando a zaga inteira numa marcação patética e o São Paulo matou o jogo. Parecia que foi assim, deixa eles fazerem um gol para dar graça e a gente vai fazer a hora que quer. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, o Corinthians perde o Majestoso. E o pior, gente, aqui é papo de torcedor, eu já deixei bem claro, né? A gente virou freguês do nosso freguês. Temos que ouvir em rede social o São Paulo provocando o Corinthians. É mole? O time que não tem mais vitória que o Corinthians em nenhum campeonato, em nenhum estádio. O título mais importante que os dois decidiram, o Corinthians foi campeão. E mesmo assim, o São Paulino hoje pode estar ali zoando a gente, chamando de freguês. Que aí é freguesia momentânea, a história não entra em discussão. Mas o momento é dos caras. O que a gente pode falar, não se aceitar e ficar quieto? É a verdade. É isso que se tornou o clube nos últimos anos. É contra Palmeiras que foi quebrar o tabu no passado, não ganhava do Palmeiras desde 2020. Contra o São Paulo, não vence no Morumbi ali em Campeonato Brasileiro há trocentos anos. No Paulista, a última vitória foi em 2023. Então, por mais que exista uma diferença bacana ali entre Corinthians e São Paulo na história, né? O Corinthians deve ter ali umas 14, 15 vitórias a mais, esse número está diminuindo. Ele já foi muito maior. O Corinthians já chegou a ter umas 25 vitórias a mais que o São Paulo, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas era uma diferença maior. E agora, isso só vem reduzindo. E se continuar desse jeito, vai reduzir cada vez mais. Porque se não terminar em primeiro na classificação geral e trombar ali o São Paulo numa
possível semifinal, final, e tiver que decidir no Morumbi, vai perder. Do jeito que tá, eu acredito que não aguente. Não é terra arrasada, o time não é ruim, não é a pior bosta do mundo porque perdeu um clássico. Só que é um DNA de fracasso que está dentro do Corinthians, que é uma coisa que eu não estou entendendo. Eu cresci vendo o Corinthians sendo um time que sabe disputar clássico contra os seus rivais, e o que vem acontecendo nos últimos anos é patético, é vergonhoso, um bando de frouxo que fica em choque depois que toma um gol, não tem poder de reação, não consegue tomar um gol, empatar, virar, isso não existe. Se o Corinthians está atrás do placar no clássico, é quase que certeza que os caras vão ampliar ou vai ficar no 1-0. Então, assim, infelizmente, eu não estou surpreso com esse resultado. Queria estar, mas não estou. É o que fizeram com o clube e é aquilo que é a nossa realidade atual. Vamos ver. Semana que vem, se eu não me engano, semana que vem deve ter Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. O que vai acontecer? Vamos esperar para poder saber, né? Fato é que o Corinthians virou um completo cocô em jogos decisivos e isso só faz o torcedor se fuder e ser zoado pelos rivais durante a semana. Vamos esperar para ver o decorrer das rodadas. O Corinthians agora enfrenta a Ponte Preta fora de casa às 7h30 da noite. O São Paulo enfrenta a Portuguesa. O Palmeiras joga amanhã contra o Bragantino. E aí vamos ver a evolução das equipes no estadual, porque até agora são partidas bem abaixo, né? O Corinthians ontem foi a pior partida que eu vi do Memphis, ele não jogou merda nenhuma, não conseguia dominar uma bola, nem parecia o jogador diferenciado que a gente sabe que ele é. Mas enfim, é a semana dos São Paulinos e a gente não tem como questionar isso, né? Vamos dormir com a cabeça quente aí e pensar no próximo jogo. É isso, pessoal. Fui!